Jesus. O Senhor é poderoso para tirar o luto e derramar o óleo da alegria. Talvez venha alguém hoje aqui que não celebra mais nada, não celebra mais o seu aniversário, não celebra mais o aniversário de casamento, não celebra mais quando ganha um presente, não celebra mais quando é promovido na empresa, não celebra mais a tua presença, não celebra mais as vitórias que o Senhor tem dado a ela, a ele. Que nesta noite o Senhor venha restaurar no coração desta igreja a celebração. Traz de volta a alegria das pequenas coisas. Não deixa a gente ficar esquecido, ingrato, idólatra, infiel. Em nome de Jesus. Que nesta noite o Senhor venha eliminar todo espírito roubador da alegria, da celebração. Hoje à noite é noite de celebração na Tua presença. Por isso nós nos humilhamos debaixo da Tua poderosa mão. E eu creio que as Tuas mãos estão estendidas sobre nós. O Senhor tem olhos e vê. O Senhor tem boca e fala. O Senhor tem pés e anda. O Senhor tem mãos e toca em nossas vidas. O Senhor tem ouvidos e ouve a nossa oração. E nós nos apresentamos ao Senhor de forma humana, de forma simples. Se vem alguém para esse culto carregando culpa, Espírito Santo tira toda a culpa. Jesus levou toda a nossa culpa Ele quis levar. Por isso nós nos humilhamos debaixo da Tua poderosa mão. Abre o nosso entendimento hoje à noite. Tira as escamas dos nossos olhos. Em nome de Jesus. Cai por terra agora o orgulho, a soberba, a prepotência, a altivez, a ganância, a cobiça. Cai por terra agora todo o desespero de ficar rico, de ficar correndo atrás de dinheiro. Repreenda na nossa vida agora, meu Pai, toda inveja, toda cobiça, toda sedução da prostituição, do adultério, da pornografia, dos maus hábitos, dos vícios, das enfermidades, das doenças. Repreendemos agora toda dengue. Em nome de Jesus, tem pessoas da nossa igreja que estão nos hospitais da cidade, se tratando, outras já estão em casa, outras para a Tua glória foram curadas, já voltaram ao trabalho. Alcança todas essas pessoas, meu Pai. Independente se elas são convertidas ou não, tenha misericórdia da nossa população. Alcança a nossa cidade hoje à noite, na UPA, no Regional Humanitas, Varginha, Bom Pastor. Aqueles que fizeram teste estão ansiosos, esperando o resultado. Aqueles que estão tendo hemorragia, aqueles que estão no CTI, na UTI. Alcança agora, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos e cremos que o Senhor é poderoso para alcançar agora a vida do Ulisses, também a vida do Arthur, em nome de Jesus, a vida do Alex, que foi para o UPA. Alcança agora, meu Pai. Cristiane, alcança. Que o Teu amor venha sobre a nossa cidade. Alcança aqueles que estão morando na rua, fizeram escolhas erradas. Talvez o diabo esteja dizendo no coração deles que não há mais jeito para eles. Mas nós cremos, porque se houve jeito para nós, tem jeito para eles. Talvez as nossas escolhas não levou a gente para a rua, não levou a gente para um vício, mas escolhas erradas também fizemos e entristeceu o Teu coração. Então nesta noite, alcança estes que estão dominados pelo crack, pela cachaça, pelo pecado. Que o Senhor tenha misericórdia. Aqueles que estão privados da sua liberdade,
Nós repreendemos todo espírito de rebeldia, porque quando o Senhor disciplina uma pessoa, é para trazer a humildade de volta, é para trazer um coração quebrantado, uma mente aberta para receber a tua palavra. Se entrou aqui alguém hoje à noite, talvez com uma rebeldia no seu coração, que isso seja anulado pelo poder do teu Espírito. Em nome de Jesus, tira toda a lepra que fica dentro de nós, roubando a nossa sensibilidade da tua presença e da tua palavra. Assim oramos, assim te agradecemos, crendo que o Senhor vai completar a obra em nossas vidas. Em nome de Jesus. Levante a sua mão direita e declare: eu creio que a obra que o Senhor Jesus começou na minha vida, Ele vai terminá-la. Eu creio que hoje à noite o meu espírito, a minha alma, a minha mente, o meu coração e o meu corpo vai estar recebendo nutrição de acordo com a minha necessidade, em nome de Jesus, amém. Agora lembra de um versículo, não fala ainda, lembra de um versículo da palavra de Deus, lembra de um aí, vai. Lembrou? Agora vira para quem está do seu lado e fala o versículo que você lembrou. Aí você não pode repetir o versículo que ela falou, não, sem falar outro, tá? Pode ser: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não tem problema não. Pode ser que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pode ser aquele assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Pode ser aquele assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei em quem tenho crido, Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Pode ser aquele assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Aleluia. Pode ser aquele: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Aleluia. Aleluia. Pode ser aquele assim: a mulher sábia edifica a casa, mas a tola com as próprias mãos a derruba. Pode ser aquele: nunca pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Agora você vai liberar uma palavra de bênção na minha vida. Vai falar que eu vou receber. Pode ir profetizando aí, vai dizer. Lembra de um texto aí para me abençoar? Pai, eu recebo em nome de Jesus. Que a tua palavra entre no meu coração, no coração dessa igreja. Nos ensina a guardar a tua palavra. Nos ensina a ter uma mente saudável, uma memória saudável, uma memória que grave a tua palavra. Nos ajude a meditar na tua palavra de dia e de noite. E termos o cuidado de fazer segundo tudo que está escrito na tua palavra. E assim o Senhor vai prosperar o nosso caminho e seremos pessoas bem-sucedidas. Em nome de Jesus, eu recebo e eu declaro essa palavra sobre a igreja. Dá um abraço ao seu irmão, fala: que bom que você veio. Aleluia. Glória a Deus. Pode assentar no seu lugar. Glória a Jesus. Amém. Uma das coisas que o Espírito de Deus, Ele já começou a fazer na nossa vida, é devolver o espírito de celebração. Então celebre o seu aniversário. Celebre. Se você não celebrar a vida que Deus está te dando, Ele vai entender que você não está querendo mais. Então, quanto mais você celebra, mais Ele te dá. Tudo que você celebra, Deus acrescenta. Deus é extremamente festivo. Vou repetir. Deus é extremamente festivo. Só para você entender. Peraí, só um minutinho, peraí. Pronto, tá pesando o meu bolso aqui. Só para você entender. Uma pessoa agora, tem quase 8 bilhões de seres humanos na Terra hoje.
Se uma simples pessoa, um simples ser humano agora, nesse exato momento, onde é de noite, onde é de dia, onde é de tarde, não interessa o horário, mas se a pessoa aceitar Jesus, uma só, em 8 bilhões de pessoas, se uma pessoa hoje à noite aqui falar: pastor, eu creio em Jesus, eu quero batizar agora dia 21 e dia 24, eu quero Jesus, sabe o que Deus faz? Ele para tudo e faz uma celebração, e faz festa no céu, quando um pecador se arrepende. Eu gostei de ver a sua celebração. Eu estou até contaminado. Eu quase morri congelado. Vou apertar o rio. Deus é festivo. No meio de 8 bilhões de pessoas hoje, se uma pessoa falar assim: eu quero Jesus, eu vou servir a Deus, eu quero Deus na minha vida, eu quero batizar, eu quero ir para o reino de Deus, eu quero servir a Deus, aleluia. Deus para tudo. Por quê? Porque uma alma se arrependeu e veio para o reino. Deus faz festa quando uma pessoa só. Não é 1000, não é 10.000, não é 1 milhão. É quando uma coisa pequenininha acontece, Ele celebra. Glória a Deus, bata palmas e dá glória a Deus. Agora imagina se eu e você, cada um aqui, resolver ganhar uma pessoa para Jesus. A festa no céu não vai parar. Se depender de muita gente, a festa para. Se acomodaram. Não se interessam em ver o bem-estar das outras pessoas. E tem uns que são piores, eles não entram e não deixam entrar quem quer entrar para a festa. É um perigo. Quando nós não entendemos o amor que Deus tem pelo ser humano. Você sabe o que Deus ama na gente? Eu acho que você não tem estrutura para ouvir, não. Se Deus quisesse que a gente fosse espiritual, Ele não tinha criado a gente humano. Deus ama a nossa humanidade. Para de querer ser outra coisa. Seja humano. Seja simples. Entenda quem você é. Cumpra o propósito de Deus na sua vida. O que é ser humano? É a gente entender que todos nós somos iguais. Quando a gente entende isso, a gente para de maltratar as pessoas. A gente para de discriminar as pessoas pelas suas escolhas. Você não tem nada a ver com isso. Você não pode mudar o seu tratamento com uma pessoa por causa de uma escolha errada dela. O filho pródigo escolheu errado. O filho pródigo escolheu errado. Mas o pai todo dia ia para a varanda. Todo dia o pai ia para a varanda. O pai não deixou de sentir por ele. Por causa de uma escolha errada dele. O que é isso? A gente precisa ter estrutura para que nada destrua o que Deus já construiu aqui dentro. Você não pode permitir que uma escolha errada de alguém tire você da presença de Deus. E faça você, por exemplo, se tornar uma pessoa religiosa. Discrimina as pessoas. Maltrata as pessoas. Julga as pessoas. Deus não quer que você dê uma de super espiritual, não. Ele gosta da gente, sabe como? Quebrantado, sendo gente. Tem gente que fica segurando a presença de Deus se manifestar, a pessoa querer manter para não estragar a maquiagem, não deixa rolar.
Deixa os cílios postiços cair para o chão afora. Deixa ficar aquele rastro assim, ó. E quando desce por aqui? Quando a lágrima começa a misturar aqui, querer descer aqui, a gente fica todo desconcertado. E aí a gente não tem lenço, a gente faz assim, né? Eu já trago lenço. Eu não ando sem lenço. Porque eu já sei que se eu sentir a presença de Deus, eu não me seguro. Eu não me aguento. Eu me entrego, eu me rendo. Eu me rendo. Eu estava lá no escritório me preparando para subir. E a hora que começou a cantar a tua presença, eu já não aguentei não. Já fui batendo na porta do escritório. E eu falei, meu Deus, já me pegou. Já me pegou assim. Aí tem gente que não entende, se entrega a Ele, se derrama, abre o coração, não fica querendo ser outra pessoa, não. Agora, se você é duro na queda, deixa Ele te quebrantar. Tem gente que quebranta mais fácil. Tem uns que Deus tem furou um buraco assim, enfia uma dinamite de 2 metros. Que é as bananas de dinamite assim. Vai pôr no granito. Aí sai todo mundo de perto, porque vai voar pedaço de pedra para tudo é quanto é lado. Mas quando ela deixa Deus quebrantá-la, mas sai um granito bonito. Sai todo feio, mas aí quando começa a polir. E eu descobri que tem uns granitos que para trazer a cor dele, granito é pedra, é rocha. Isso aqui é granito. Aí, granito, pedra. Para tirar, para fazer a beleza do granito vir para fora, eles descobriram que tem que passar uma camada de ácido. Mesmo sem dar o polimento, eles descobriram que quando limpa ele com ácido, tem um ácido próprio, aí você olha assim, a pedra está feia, está ridícula. Aí Jesus vem com ácido. E quando eu e você aguentamos firme o tratamento que Ele tem para fazer comigo e com você, Ele sabe que tem uma beleza escondida dentro de você. Que eu e você precisamos deixar que Ele faça com que esta beleza se manifeste. Eu não estou falando de boniteza, não. Da beleza que Deus já colocou em você. Da pessoa linda que é você aos olhos de Deus. E que o diabo está convencendo muitas pessoas. Não tem mais jeito para mim. Eu não dou conta. Quem está aqui que Deus já te libertou de alguma coisa e antes de você ser liberto, você não conseguia enxergar que havia uma possibilidade, porque você já tinha tentado várias vezes, você não conseguiu, mas um belo dia, aquilo não te dominou mais. Quem já teve essa experiência? Que bênção! Você sabe do que eu estou falando. Então toda vez que eu vou orar, que eu descubro alguma coisa na minha vida, que o Espírito Santo fala assim, ó, isso aqui, e Deus vai tratando a gente de acordo com a jornada nossa na presença dEle. Ele não pula fase. Então se Deus sabe que você é infantilzinho, Ele vai te dar um carrinho de brinquedo. E vai segurar na sua mão para você atravessar a rua. Ele vai dar o colo para você quando você não tiver colo para chorar. Mas só que a gente cresce. A gente cresce espiritualmente. E quando a gente cresce, Ele vai mostrando para nós que agora a gente tem responsabilidades no corpo de Cristo, no reino de Deus. Nós não podemos mais viver a nossa vida do jeito que a gente vivia quando a gente converteu, nasceu de novo.
Tem crianças que até hoje vêm de chupeta para o culto. Eu acho um barato. E esses dias uma mãe postou na internet como foi que ela conseguiu fazer o filho dela vencer a chupeta. Não sei se vocês viram. Ela amarrou uns balões com gás na chupeta e colocou na boca dele. Achei barato, mas falei assim, da hora. Estou doido para fazer isso. Com alguém, sabe? Amarrar uns balões assim, naquela chupetinha que está te dominando, que te engana, te dá uma falsa sensação de prazer, te dá uma falsa sensação de que está tudo bem, te dá uma falsa sensação que você está em paz, te dá uma falsa sensação que você está conseguindo. É impressionante, a criança começa a chorar, você dá a chupeta para ela, faz até assim. E inventaram um tal de funchicória, que é uma beleza também. Você dá uma molhadinha na chupetinha assim no funchicória e soca na boca da criancinha. Quem aqui já deu chupeta com funchicória? Aí, vocês são mais antigos, viu? Essa turma aí que levantou a mão é mais antiga. É da época do Faustinho. Eu socava fuxicória na boca dele, no bico. O dia que, e para tirar a chupeta, ele já estava grande. Eu falei, filho, você já é um rapaz, você está bonito. Você anda de bico. E eu fui dar uma volta de carro com ele. Aí eu falei tanto na cabeça dele que ele abriu o vidro e falou assim, tchau, chupeta. Você lembra disso? Mas mais ou menos, né? Você ia fazer 5 anos. Ele grandão, bonitão, né? Aí ele abriu, ele ficou tão indignado que eu não sei o que eu falei para ele. Ele falou assim, é mesmo? Meus dentes vai ficar tudo torto, vai ficar assim. Seus dentes vai ficar igual de cavalo, assim. Ele olhou para mim, credo, pai. Pegou assim, não queres mais não. Até hoje nem sei quem pegou a chupeta dele. Então, hoje à noite, descubra qual área da sua vida você ainda está necessitando de chupeta. Hoje à noite é noite de jogar a chupeta fora. Se precisar, eu compro uns balões para você. Mas você vem para o culto e você fica pensando na chupeta. Você está dominado por ela. Uma coisa tão insignificante, que é uma pseudo saída. E é impressionante que depois que a criança é liberta da chupeta, nunca mais ela usa. Então, se você ainda está precisando de chupeta porque você não cresceu espiritualmente, você é um bebezão espiritual dominado por uma chupeta. E só tem uma pessoa interessada em você continuar com isso que já era para ter sido arrancado da sua vida. Porque isso está te dominando, te escravizando. E outra coisa, e quando a gente vê aqueles meninos grandes de chupeta, o que a gente acha? É muito o quê? Feio. Porque já não combina. Imagina o pastor falso chegar aqui. Não combina. Você precisa ter percepção, você precisa ter discernimento, que tem coisas que você está fazendo que não condiz mais com quem você é. Não condiz. Você está insistindo em manter, em sustentar hábitos que não faz parte mais da sua vida. Em Cristo Jesus, nós já fomos libertos de toda a chupeta do diabo. Eu não sei qual é a sua chupeta, mas o Espírito de Deus está falando com você e comigo hoje. Porque a gente acostuma.
Vira um hábito. E a gente nem percebe que é feio. A gente nem percebe. A gente nem percebe que aquilo está afastando, não é as pessoas da gente, está afastando Deus da nossa vida. Deus não perdeu o poder. Deus é Deus. Ele é o nosso Pai. Então o que Ele faz? Ele de alguma forma, Ele tenta se comunicar com a gente, comigo e com você. E Deus sabe como se comunicar com cada um de nós que estamos aqui hoje à noite. Principalmente se Ele enxergar no meu coração, no seu coração, que há um desejo de ser liberto, de ser restaurado. Qualquer área da sua vida. Vamos imaginar que você está se sentindo infeliz em alguma área da sua vida. O que acontece quando a gente sente que a gente está infeliz? Nós não conseguimos esconder, porque nós somos transparentes. A nossa fisionomia muda, o nosso olhar, o nosso farolzinho, a nossa autoestima vai lá. E aí de repente você está conversando com alguém, você já está falando exatamente daquilo que te aborrece. E quem é que descobre então, que não podia descobrir que você está assim? O diabo. Então ele vai tirar proveito, que você já está se sentindo infeliz. E ele vai querer levar você para o próximo abismo. Aí você começa a se sentir depressivo. E tudo isso é porque tem alguma coisa, algum hábito, alguma chupeta do diabo na nossa vida, que está quebrando a nossa intimidade com Deus. E Deus está se comunicando com a gente. Quando Ele se faz ausente, preste bem atenção, não tem como Deus se fazer ausente, porque Ele é onipresente. Então ele sabe que Ele vai ter que segurar algo para que você não entenda errado. Então Ele permite uma situação, uma outra, numa tentativa de se comunicar com a gente. Deus queria falar com Moisés, não conseguia. Porque Moisés saiu do palácio de Faraó, ficou 40 anos lá, foi 40 anos para o deserto, cuidando das ovelhas do sogro. E ele achou que aquilo era o projeto de Deus para a vida dele. Ele não entendeu nada, fiquei 40 anos lá. Eu achei que... Aí saí de lá, matei um cara, fugi porque eles queriam me matar. Aí de repente, um belo dia, ele estava cansado de ver as sarças pegando fogo, porque era normal, um mato seco no deserto, se queimar sozinho. Até que um dia, ele no mesmo lugar, ele começou a reparar que tinha uma sarça que pegava fogo, mas não queimava. Meu Deus! Talvez hoje à noite o Espírito de Deus quer mostrar isso para você. Ele deve estar fazendo alguma coisa para chamar a sua atenção e você não está percebendo. E de repente ele fez com que as atenções de Moisés se virassem para aquela sarça. E Moisés começou a rodear. E ele falou, gente, que fogo é esse aqui? Estranho, que negócio é esse? Começou e foi olhando de longe, mas ele achou que era normal, que pega fogo. Mas até que um dia ele não aguentou. E ele foi chegando perto, e ele percebeu que a sarça estava inteira. E o fogo queimando. O fogo vai queimar e você vai continuar inteiro. Porque Deus só quer queimar aquilo que não faz parte da nossa vida. Lembra dos 3 que foram jogados na fornalha? A única coisa que o fogo queimou foi o que os aprisionava. Então, quando o fogo de Deus chega na nossa vida, é para queimar aquilo que nos aprisiona. Porque Deus quer a gente livre. E aí Moisés não aguentou, ele chega perto e aí ele ouve uma voz física. Ele não ouve uma voz do coração, na mente, na alma. Não, uma voz física. Para aí.
Aí quem ficou maluco? Tira a sandália dos seus pés. Porque o lugar que você pisa é santo. Não vou entrar em detalhe disso porque não é a mensagem de hoje. Mas a mensagem de hoje é: eu e você precisamos ter percepção, discernimento, atenção para o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Você não pode mais ficar deixando um dia passar após o outro e você não prestar atenção naquilo que o Espírito de Deus está fazendo na minha vida e na sua vida. Porque Deus está nos levando a um destino, a um propósito. Então Deus chama a atenção de Moisés e Moisés tem uma experiência fantástica com Deus. Era tudo que Deus queria. Despertou Moisés, ele percebeu. E aí ele entendeu qual era o propósito de Deus para a vida dele. Por que você ainda não entendeu o propósito de Deus para a sua vida? Como que eu sei que eu não entendi ainda o propósito de Deus para a minha vida? Porque você fica com chupetas até hoje. Você fica mantendo os mesmos hábitos até hoje. Você não deixa o Espírito de Deus mudar os seus hábitos. Você não permite o Espírito de Deus te educar. Primeira coisa, tira essa sandália dos seus pés. Tira isso aí. Você não vai precisar de nada que você trouxe do Egito. A gente precisa ter entendimento. Tirar a sandália significa se humilhar. Quando eu vou orar, a primeira coisa que eu faço, eu tiro o meu sapato, tiro o meu chinelo. Eu faço porque eu lembro de Moisés, eu falo isso para Deus, eu me humilho na tua presença. A gente precisa perceber que o Espírito de Deus está tentando se comunicar conosco, com o ser humano. Sempre foi assim. Deus sempre fez isso. Então precisamos ter, fala comigo, percepção, discernimento, oportunidade e olhar de amor. Fala para quem está do seu lado, você precisa vigiar as oportunidades que você tem para ser bom para as pessoas. Como que nós vamos fazer? Por que eu fiz uma dinâmica com você hoje no momento que eu peguei a palavra? Por que vocês riram? Porque muitos falaram qual versículo? Qual? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por que a gente tem dificuldade? Porque a gente não está meditando na palavra de Deus. Por que a Bíblia manda a gente meditar? Não ler, meditar. Porque a gente só guarda a palavra que a gente medita nela. E a gente só pratica a palavra que a gente guarda. Você nunca vai conseguir colocar em prática algo que você não guardou no seu coração. Quando você vai fazer uma receita e você esquece os ingredientes, o que você faz? A gente recorre à internet. Lógico, eu não sou bobo nada. Eu queria fazer um peixe ensopado para minha esposa e eu queria fazer no capricho, porque homem é assim, homem não consegue fazer tudo de uma vez igual as mulheres. Mas quando nós vamos fazer algo, a gente capricha. A gente fica focado só naquilo também. A gente não tem essa caixinha que tudo está interligado. Quinta-feira eu falei sobre isso aqui para as mulheres. As mulheres conseguem fazer um tanto de coisa. As mulheres enxergam, sabe? Fala para mim por onde que as mulheres enxergam. Onde que as mulheres têm olho? Elas enxergam até aqui, ó, por aqui, ó. Não sei se como é, deve ter alguma câmera aqui. Aí eu fui para a internet. Descobri
Apliquei para a quantidade de pessoas, que era só eu e ela. Falei, vou fazer só para não convidei o Faustinho nesse dia. Eu queria ter assim aquele momento romântico com a Docha. Então, quando a gente não lembrar de uma palavra, de uma receita de Deus para a nossa vida, vamos recorrer ao manual. Toda vez que você estiver diante de uma situação, preste atenção, eu já vou ler a Bíblia, calma. Quando você tiver aqui, você está dizendo, mas o que eu faço? A palavra de Deus tem todas as respostas para a nossa vida. Todos os nossos questionamentos. Se você perguntar para Deus assim, por que eu sou desse jeito? Por que eu estou do jeito que eu estou? Você pode ficar tranquilo que Ele vai te visitar hoje à noite e vai dar aquela lavada. Vamos supor que você está com um problema aí com a sua esposa, com o seu marido, você está meio chateado, o negócio está meio esquisito, está meio azedo. Aí você vai orar, ora hoje, fala para o Espírito Santo, não. Aí você já prepara o lombo. Porque se você está achando que Ele vai falar que o que está acontecendo com você é culpa do outro, você está enganado. Ele vai mostrar que tudo na sua vida é resultado das suas decisões e escolhas. Então, tudo que a gente precisa resolver, vamos recorrer à palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus que eu tenho que colocar em prática hoje? Hoje não é domingo, até meia-noite. Qual é a palavra que eu tenho que colocar em prática hoje à noite ainda? Depende da situação que você está vivendo. Pastor, estou sentindo uns negócios esquisitos aqui dentro de mim. Vai na palavra. Vai na palavra. Deus vai mostrar para você por que a gente sente essas coisas esquisitas dentro da gente. Eu fui fazer uma visita, manifestou um demônio. Eu tive que orar, tive que expulsar. E quando eu terminei de expulsar aquele demônio, eu senti um negócio muito ruim. Muito ruim. E aí dentro do carro comecei a orar e falar para Deus, o que está acontecendo? E o Espírito Santo só falou comigo assim, não esqueça que você está numa guerra. Não esqueça que essa guerra não é aqui. Ela é nas regiões celestiais. E não se esqueça quem são os inimigos. Principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade. Na mesma hora eu comecei a orar. E já orei pela vida do Faustinho, do Felipe, da Docha. Porque a primeira coisa que o inimigo faz é querer retalhar a sua família quando percebe que você faz as escolhas corretas. Aí você não tem discernimento, não tem entendimento, e você já apela, e você já briga, e você cai na armadilha. Um xinga o outro, apela com o outro, e briga com o outro. E não coloca a palavra de Deus em prática. Então a gente precisa entender e discernir o que está acontecendo. Amém? Deixa eu ler um texto aqui para vocês não brigar comigo. Amém? Eu li de manhã, vou ler o mesmo texto. Lucas 10. Verso 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Olha o que Jesus fala para ele. Como você a lê? Como você está lendo a palavra? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Fala comigo assim: faça isso e viverá. O que Jesus estava falando para ele?
Você conhece as Escrituras, mas você não pratica o que está escrito. Essa é a palavra de hoje. O que está pegando? É que a gente conhece a palavra, a gente sabe o que está escrito, a gente sabe que isso tira a gente da presença de Deus, a gente sabe que isso pode mudar o nosso destino eternamente, a gente sabe que o caminho que a gente está seguindo não é o caminho de Deus, a gente já sabe qual é a palavra de Deus, a resposta que Deus tem, e a gente não coloca em prática. No reino de Deus não tem teoria. No reino de Deus é prática. Jesus virou para ele e falou assim: não, você conhece a palavra, amigão? Estou impressionado. Ele era um perito em quê? Na lei. O que é um perito na lei? Um mestre da lei. Um estudioso da palavra. Ele era perito. O que é um perito? Fala para mim quando manda um perito lá para fazer o quê? Uma perícia. Para ver o quê? Para ver se aquilo que está escrito é o que está escrito. Para ver se aquilo que falaram é aquilo que falaram. Então Jesus vira para ele e fala assim: cara, tu conhece a palavra, mas tu não coloca ela em prática. O seu problema é que você sabe tudo. Sabe que tem que amar a Deus, sabe que tem que colocar Deus em primeiro lugar, você sabe que você tem que amar o próximo, você sabe que você tem que ser bom, você sabe que você tem que perdoar, você sabe que você tem que amar, você sabe que você tem que obedecer, você sabe que você não pode continuar fazendo o que você está fazendo da sua vida, o que você bem entende. Você já sabe. Jesus estava chamando ele de obeso espiritual. Qual que é o problema do diabo? O diabo conhece toda a palavra. Por que ele vai para o inferno? Porque ele se rebelou e não pratica a palavra. Então preste bem atenção. Se você conhece a palavra e você não coloca ela em prática, você está no caminho errado. Olha o que a Bíblia fala: se você sabe o que você tem que fazer e você não faz, você está pecando. Então ele pergunta para Jesus assim: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus perguntou para ele: você é um mestre da lei, o que você lê? Como você lê? Porque tem gente que lê a Bíblia e acha que a Bíblia é um livro de historinha, é um livro de parábola. Ele não entendeu que agora a Bíblia não está falando para o levita daquela época. Agora a Bíblia não está falando para o sacerdote da época. Agora a Bíblia não está falando para o samaritano da época. A Bíblia é para mim e para você hoje. Pare de ler as Escrituras como se fosse para outra pessoa. Pare de ouvir a palavra de Deus como se fosse para outras pessoas. Deus não está falando com quem está aqui. Deus está falando com quem está aqui e com quem está conosco pelas redes sociais. Jesus revela para ele o que estava impedindo ele de ir para a eternidade com Deus. Você conhece, você é perito, você é mestre, está na ponta da língua a palavra de Deus, mas você tem um problema grave. Você não vive aquilo que você lê. Então, quando você lê algo na palavra, não é para você ficar discutindo, não é para você ficar entrando na internet, ficar pesquisando se isso é para hoje, se é para mim, ou se isso aqui é para Israel, ou isso aqui é não sei para quem, não interessa. Agora é para mim e para você. De Gênesis, Apocalipse, a palavra de Deus é para mim e é para você. Então, quando Jesus vira para aquela mulher e fala assim: você está perdoada, você está lavada no meu sangue, eu nem morri ainda, mas já estou te perdoando, já estou chamando você para viver comigo, mas eu vou ter um recado para dizer para você: vá e nunca mais cometa o mesmo pecado que você foi julgado por ele hoje. Não era para ela mais. Isso é para mim e é para você. Quando Jesus fala que para pecar com uma mulher, não precisa ir para a cama com ela, não precisa ir para a cama com ele. Basta você olhar.
Você não está entendendo. Basta você olhar. Basta você olhar e ficar admirando. Bonitinha, né? Nossa, bonitão. Vou pedir perdão, hoje é ceia. Para matar alguém não precisa mais tirar a vida da pessoa. Basta você chamá-lo de louco. Quantas vezes eu e você já chamamos alguém de louco? Sabe o que está escrito? Não chame ninguém de louco. Está escrito. Mas a gente lê. E aí Jesus então faz uma pergunta para ele, para o mestre da lei. Pergunta para ele, como você lê a Bíblia? Porque o jeito que você lê determina se você vai praticar ou não. Por isso Jesus pergunta para ele, como é que você lê a Bíblia? Você está lendo a palavra como? É para você ou você está lendo para os outros? Como você interpreta a minha palavra? Obrigado 2 vezes. Quem está entendendo? O que Jesus vira para ele? Você quer ir para a vida eterna? Você quer vir comigo? Coloque a palavra que você já sabe em prática. Você não entendeu, você vai entender agora. Você não tem que ficar esperando Deus te dar mais uma palavra. Você precisa já colocar em prática aquilo que já está dentro de você. Qual é o problema? Que nós gostamos que as pessoas saibam que a gente conhece a palavra. Era o problema deles. Eles eram quando eles passavam com seus filactérios. Você vai a Israel até hoje. Eles ficam desfilando com uma caixinha na mão, diante do muro das lamentações. São os mestres da lei. Eles ficam lá lendo, mas continuam na idolatria, idolatrando o muro das lamentações. Virou uma idolatria. Tem crente que vai para lá, para idolatrar o muro das lamentações. Isso aqui é o alicerce do templo. É grave. Como você está lendo as Escrituras? A palavra de hoje é: coloque a palavra que você tem no coração em prática. O que você já entendeu, pratique. O que o Espírito Santo já ministrou no seu coração, coloque em prática. Coloque em prática. Coloque em prática. Doe em quem doer, coloque em prática. Ah, vou passar vergonha, coloque em prática. Vou voltar para casa engolindo o choro, coloque em prática. Eu vou ser humilhado, coloque em prática. Eles vão me prender, coloque em prática. Vocês não estão entendendo, não tinha palavra de Deus ainda na época de José. Vocês não estão entendendo. Fala para mim, quem é que falou para José não deitar com a mulher do patrão? Não tinha. Moisés vem depois. A lei vem depois. Quem é que colocou dentro do coração de José para perdoar os irmãos? Está entendendo ou não? Tem coisas que Deus já colocou no seu coração antes da gente converter. Antes de eu e você convertermos, Ele já estava colocando um monte de coisa no meu coração, no seu coração. Ele já estava ministrando na nossa vida. Quando nós encontramos com Jesus, testificou por quê? Porque o Espírito de Deus já estava trabalhando na minha vida e na sua vida. Por isso você está aqui hoje à noite. Porque Deus tem uma história com você. Aleluia! Feche os seus olhos. Ore agora e faça uma aliança com Jesus. Ou renove com Ele. Pergunte para Jesus hoje: qual é a palavra que eu tenho que colocar em prática na situação que eu estou vivendo? Eu vou namorar. Qual é a palavra que eu tenho que colocar em prática no meu namoro? Eu vou abrir uma empresa. Qual é a palavra de Deus que eu vou colocar em prática? Eu vou para o meu trabalho. Qual é a palavra de Deus que eu vou colocar em prática? Eu vou me casar. Qual é a palavra de Deus que eu vou colocar em prática?
Eu estou com vontade de fazer uns trem errado. Qual é a palavra de Deus que eu vou colocar em prática? Vigiai e orai para que você não caia em tentação. Toda vez que a gente cai em tentação é porque a gente não vigiou e a gente não orou. Então feche os seus olhos, faz uma oração, seja humilde, seja humano. Seja humano. Levanta a mão direita, irmão, recebe a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, a graça bendita de Jesus Cristo, a comunhão doce e consoladora do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém, Jesus. Graças a Deus. Irmãos, boa noite. Paz seja convosco. Bate palma para Jesus, irmão. Isso mesmo. Isso mesmo. E eu aproveito e quero convidar você que ainda está com a gente pelas redes sociais. Quinta-feira estaremos aqui às 9 da manhã, 3 da tarde, 7h30 da noite. Você que é membro, você que não está congregando, você que quer conhecer os trabalhos missionários evangelísticos aqui da primeira igreja do Evangelho Quadrangular. Quinta-feira, 9 da manhã, 3 da tarde, 7h30 da noite. O nosso endereço, o mais conhecido da cidade de Varginha, Rua Doutor Antônio Francisco de Oliveira, 469, bairro Bom Pastor. Primeira igreja do Evangelho Quadrangular, Ministério Pastor Fausto. Venha, traga toda a sua família. Deus te abençoe.